Olá, começa agora o Agronegócio Ciram, um programa produzido pelo Sindicato Rural da Alta Noroeste em parceria com a TV Araçatuba. Nesta 9ª edição, nós vamos abordar um assunto muito importante que envolve a saúde do produtor rural e também a natureza. É o curso de aplicação manual de defensivos agrícolas realizado pelo Ciram em parceria com o Senar. Veja também os outros assuntos do programa. A gente começa o programa de hoje com entrevistas do presidente do Ciram, Luiz Antônio Pereira de Moraes, e também do presidente da Abrapec, a Associação Brasileira de Pecuária, Geraldo Perry, sobre uma reunião que eles fizeram em São Paulo, na FAESP. Acompanhe. Olha, a reunião lá com o Dr. Fábio, teve, daqui de Araçatuba fui eu, o meu tesoureiro Marcos Viol, o Geraldo Perry, que é o presidente da Abrapec, que foi convidado a ir também, e o seu Alfredo Neves. Fora os presidentes do sindicato de Fernandópolis, presidente do sindicato de Barretos, presidente do sindicato de Anastácio, e o presidente do sindicato de Guaíra. Teve o presidente da Comissão Nacional da Carne, que é o senhor Guedes, Dr. Guedes, também. Nesta reunião, nós tínhamos agendado, já que o Dr. Fábio pedido a ele há vários meses que a gente fizesse uma reunião dessa, para lá a gente falar sobre o monopólio dos frigoríficos, pedindo a ele que faça a intervenção, junto à FAESP, que faça não a intervenção no monopólio, mas que trabalhe junto com os deputados, com a Câmara Setorial da Carne, para ajudar a gente a combater isso daí. Esse foi um dos itens que a gente falou lá com o Dr. Fábio. O outro item é o mercado da carne, que o Guedes participou e está bem por dentro, teve uma reunião até em Brasília ontem, e esse mercado nós viemos a falar sobre o problema da União Europeia, que a Rússia parece que vai embargar alguns frigoríficos, como já saiu no jornal ontem, e desses frigoríficos não exportarem para a Rússia. Isso já é um jeito de boicotar um pouco a nossa carne, tentar que seja barateada essa carne brasileira. E porque hoje a Rússia, não sei se vocês sabem, é a maior importadora de carne do Brasil. O outro item é em relação ao ITR, que é um problema que está ficando grave no Brasil, porque foi passado o ITR para a arrecadação ser para os municípios e os prefeitos estão extrapolando os seus poderes. Isso até eu quero passar para os nossos sócios, para os nossos produtores rurais, que estão recebendo carta das prefeituras com valores exorbitantes da terra nua, que isso não é válido, que isso não é o correto, para ninguém seguir esses valores de prefeitura, que hoje essa lei que passou para as prefeituras, passou só o recebimento, não o direito deles interpor os valores da terra nua. Esse valor é feito pelo proprietário rural. Se houver uma divergência muito grande, é aconselhado o proprietário rural que pegue um agrônomo de seu estado, e faça um laudo agronômico dizendo o valor exato da terra nua. O que ele quer pôr, o agrônomo vai fazer um relatório e nesse relatório ele coloca o valor exato da terra nua, tirando as benfeitorias do que existe na terra. Temos municípios aí que está colocando R$20 mil a terra nua, quer dizer, está pondo o valor real da terra, Então não existe isso, para ninguém seguir esses valores. Não tenham medo que isso, vocês não, quem estiver colocando, não precisa ter medo que não vai haver execuções judiciais, não vai ter nada disso. Para vocês voltarem e colocar o valor que vocês acham que vale.
tá? E, se possível, com algum laudo agronômico para poder concretizar o valor, e aí não vai ter como ninguém falar o contrário. Os outros assuntos foram assuntos de interesse mais políticos, que a gente foi reivindicar ao Dr. Fábio, que trabalha um pouco mais em cima da nossa bancada, né, de deputados do Estado de São Paulo, para que essa bancada não deixe entrar em São Paulo o problema de índio. Começamos a trabalhar contra a FUNAI, porque esses negócios, esses problemas indígenas estão ocorrendo em outros estados e está para chegar no estado de São Paulo. E nós precisamos, com isso, que o Estado coloque a sua bancada, né, de deputados para brigar contra isso aí. Nós temos que brigar contra a FUNAI, não podemos deixar a FUNAI vir para São Paulo e fazer o que está fazendo em outros estados. E, ao mesmo tempo, pedimos também que o Dr. Fábio, junto com o governador, peça à bancada federal de São Paulo e os senadores que trabalhem na votação da PEC 215, né, que é votar a favor de que as resoluções, as formações de novas terras indígenas, de novas áreas indígenas, seja a deliberação do Congresso e não mais da FUNAI. Essa PEC deve ser votada daqui a uns dias e a gente pediu isso, que ele trabalhe em cima dos deputados para que apoie os ruralistas nessa campanha. Então, essa foi uma reunião que nós tivemos lá e foi muito bem sucedido, eu acho que foi muito bom, principalmente para esclarecer esse negócio do ITR, que estava sendo uma preocupação, né? E questão também desse negócio dos deputados participarem dos nossos problemas, né? Que eu acho que a bancada de São Paulo, ninguém está vendo falar, ninguém está vendo nenhum deputado falar a favor ou contra o que está acontecendo no meio ruralista. A FAESP, como eu já tinha pedido ao Dr. Fábio já antes, em agosto, né, para que ele nos apoiasse nessa decisão que o sindicato aqui, o CIRAM, tomou de apoiar a Semana da Dependência, e o Dr. Fábio assim o fez. Nós avaliamos lá, foi positivo essa decisão nossa, tanto que o boi daquele dia para cá subiu em torno de 10% o valor da arroba do boi. Então isso aí foi válido, né? E já mostramos um pouco para os frigoríficos que, se a gente unir mesmo para valer, eles vão ficar dependendo da gente e não nós dependendo dele. E o Dr. Fábio achou que foi muito válido, os outros componentes da mesa também ficaram satisfeitos, né? Todos também participaram, Fernando Bota participou, Barretos participou, Prudente e Anastácio. Então, estamos satisfeitos. Eu mesmo fiquei muito satisfeito, que nós aqui tivemos uma adesão muito boa e o resultado está aí, né? Foi positivo para a classe. Olha, foi entregue o convite a ele pessoalmente, nas mãos dele. Ele ficou muito satisfeito, né? O Dr. Fábio, você sabe, ele é uma pessoa muito vaidosa e ele fica muito satisfeito de saber que o nome dele vai fazer parte de mais um anfiteatro. E ele confirmou, no dia 25 de outubro, ele deve estar por aqui para a gente inaugurar o nosso anfiteatro, bem na data do aniversário do Sindicato Rural. Eu fui convidado a participar dessa reunião e, pela pauta, nós fizemos algumas sugestões, principalmente quanto a oferecer aos associados um parâmetro de custo de arroba produzida, que hoje poucos produtores têm isso e, geralmente, eles não têm condição de fazer esse trabalho. E o outro foi sobre o ITR, que as prefeituras aumentaram, assim, fora, vamos dizer, além do razoável. Então eu fiz uma proposta lá de fazer um levantamento vamos dizer, por região e fornecer isso aos proprietários para a declaração do ITR. O primeiro assunto debatido de relevância foi essa concentração de frigoríficos
e o que poderia fazer a federação e os sindicatos para, vamos dizer, para diminuir essa concentração, inclusive ações junto ao CAD e realmente o impacto dessa concentração na arroba. E os outros foram basicamente esse problema do ITR e basicamente foi isso aí, o ITR, a concentração de frigoríficos e assuntos gerais. Eu acho que foi boa, principalmente essa questão do ITR que atinge diretamente o bolso do produtor. Eu acho que isso aí é uma coisa relevante, apesar que o prazo é curto, é até dia 30, mas de qualquer maneira, vamos dizer, seria uma coisa importante que a federação e os sindicatos fizessem em benefício aos seus associados. Hoje o mercado está, vamos dizer, a arroba está aquecida pela falta de animais devido a condições, principalmente a condições climáticas, né? Houve geadas fortes aqui no Centro-Sul e também o que todo mundo está falando é que diminuiu os bois confinados. Então, vamos dizer, está faltando uma oferta de produto no momento. Agora, provavelmente o ano que vem deve normalizar, mas esperamos que o patamar mínimo seja esse que está correndo hoje. O CIRAM tem a sua importância porque ele é o órgão oficial de defesa dos produtores e a Abrapec está atuando mais na parte de comercialização. Hoje nós estamos com 100 associados e nós temos um serviço de informação diária de mercado orientando aos nossos associados a melhor forma de comercializar a arroba e passando também todas as notícias relevantes que atingem o setor. Então, por isso, eu acho que os dois se complementam. Eu acho que é muito interessante essa parceria entre o CIRAM e a Abrapec. O agronegócio CIRAM vai para um rápido intervalo e na volta nós vamos falar sobre um problema envolvendo o Imposto Territorial Rural, o ITR, de 1994. A gente volta já. Voltamos? O assunto agora é a inserção do nome de produtores rurais no CADIM, o Cadastro de Inadimplentes, em função de um problema envolvendo o Imposto Territorial Rural, o ITR, de 1994. Quem dá os detalhes do assunto para a gente é o advogado do CIRAM, Fernando Risolia. Em 94 houve uma alteração da lei para cálculo do ITR. Acontece que em 94 a lei surgiu, em 31 de dezembro, e ela foi alterada em 95. E os preços, o valor do tributo aumentou consideravelmente de 94, tá certo? Com base nessa lei de 94 que foi alterada em 95. Isso é proibido pela Constituição. Muitos produtores rurais impugnaram administrativamente, perderam e entraram com ações judiciais. A grande maioria, se não todos, ganharam as ações em primeira instância, isso foi confirmado no tribunal. Certo? Aí o que acontece? O processo retornou para execução, para cumprimento. E o tribunal anulou o lançamento tributário. Tá certo? O que caberia à Procuradoria? A Procuradoria deveria abrir outro processo administrativo, fazer outro lançamento tributário, tá certo? E a partir daí notificar o contribuinte para pagar ou impugnar. Não, o que ela está fazendo? Ela recebeu essa decisão do tribunal. Ela recebeu essa decisão do tribunal, ela fez os cálculos que ela entende correto, tá certo? E fez um aproveitamento do processo administrativo antigo que foi declarado nulo. Com isso, a Procuradoria está notificando o contribuinte para pagar e, paralelamente, inserir o nome do contribuinte, do produtor rural, no CADIM, que é o Cadastro de Inadimplente do governo federal. Um ponto importante é esclarecer que, uma vez inserido seu nome no CADIM, você fica mobilizado financeiramente. Você não consegue recursos públicos no financiamento, seu nome fica sujo, né? Isso é um grande problema. Na questão tributária, não dá para agir
coletivamente. Cada produtor rural prejudicado tem que tomar as medidas judiciais ou administrativas cabíveis. No meu ponto de vista, só caberia uma medida judicial para anular esse ato que, ao meu ver, está eivado de inconstitucionalidade. No meu sentir, o que seria necessário é o produtor rural propor uma ação judicial para que a Procuradoria, para que a Receita Federal trabalhe de uma forma correta, ou seja, faça um novo lançamento, notifique para impugnação ou para pagamento. Como essas ações de natureza tributária são ações pessoais, o CIRAM não pode agir em nome do conjunto. Cabe apenas ao CIRAM mesmo informar, informar e aconselhar o contribuinte a procurar o seu advogado de confiança. E importante, contratar um técnico específico e bem capacitado para conferir os cálculos da Procuradoria, para conferir os cálculos da Receita Federal, porque muitas vezes esses cálculos são abusivos. Porque veja bem, as pessoas, os produtores rurais, entraram com essa impugnação de 94, 95, porque o ITR teve um aumento muito grande, certo? O procedimento foi alterado, com a alteração do procedimento, o ITR foi para um valor exorbitante. Agora a Procuradoria está dizendo que aqueles valores, que na verdade de 94, da forma antiga, eram maiores do que na forma nova. Então, hoje os valores também estão exorbitantes. Então, assim, o conselho é pegar a informação com o sindicato, tá certo? Contratar o advogado de sua confiança, se encaixar nessa questão, tá certo? E procurar um profissional adequado para fazer a conferência dos cálculos. Recentemente, os funcionários do CIRAM passaram por um treinamento para otimizar a utilização do software de gestão administrativa da entidade. Veja como foi o treinamento. Esse é um treinamento sobre a utilização de um programa de computador concebido especialmente para sindicatos rurais, em que ajuda a gestão administrativa do sindicato. Sindicatos, todos têm mais ou menos a mesma característica. Tem associados, tem mensalidades, tem débitos de sócios, tem utilização de serviços pelos sócios, todos são iguais. A gente diz sindicato rural porque o sindicato rural é mais específico, agrega uma categoria de associados que tem mais ocupação no campo do que na cidade. Então o sindicato rural normalmente proporciona um melhor atendimento, um melhor serviço ao associado rural, porque ele executa serviços da cidade para o agricultor. O software ele ajuda o sindicato a administrar a frequência de associado, o serviço utilizado pelo associado, a forma de receita proporcionada pelo associado ao sindicato, porque o sindicato não vive sem ter uma receita. E o associado é que proporciona essa receita para o sindicato. Então ajuda o sindicato a administrar essa situação. Na verdade a gente está fazendo uma demonstração do que é o programa para que os funcionários dos sindicatos tenham mais facilidade de utilizar esse programa. Essa exposição é mais ou menos umas 2h30, 3 horas, apenas para que o pessoal tenha condição de, quando ele detectar na tela do computador uma situação, ele lembrar que foi passado para ele aquela forma, como é que ele resolve. Então em 3 horas você passa bastante, porque esclarece muitas dúvidas. O pessoal tem dúvida, vai perguntando e a gente vai esclarecendo.
Os funcionários já utilizam o programa já há algum tempo, só que utilizam, mas não tinha conhecimento do que o programa faz. Então, muitos serviços que o programa pode ajudar eram feitos por planilhas auxiliares e tudo mais. O funcionário do sindicato, ele está agora conhecendo o que é possível fazer para diminuir a carga de serviços executados. Esse programa já tem 5 anos de uso, não está em muitos sindicatos, porque está em 5 sindicatos por enquanto, porque eu tenho uma assessoria em Presidente Prudente que não me deixa muito tempo para comercializar, entendeu? Então eu já tenho ele em 5 sindicatos e todos estão satisfeitos. Aqui em Araçatuba, o Ciran está sendo, vamos dizer assim, o que melhor está utilizando o programa, os recursos do programa. O associado pode sentir na medida em que os serviços do sindicato serão melhores desenvolvidos para eles, entendeu? Mais agilidade também. Mais agilidade. O sindicato não vive sem uma receita. E existem associados que às vezes não dão muito valor à mensalidade que ele paga para o sindicato. Ele acha que é caro sempre, entendeu? Então ele, com o uso do programa, o pessoal tem condições de mostrar para ele aquilo que ele utiliza do sindicato para ele avaliar se ele está pagando muito ou pagando pouco. A gente vai para mais um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre o curso de aplicação manual de defensivos agrícolas realizado pelo Ciran em parceria com o Senar. Aguarde um instante só. Estamos de volta. O assunto agora é muito importante e envolve a saúde do produtor rural e também a natureza. É o curso de aplicação manual de defensivos agrícolas, realizado pelo Ciran em parceria com o Senar. Nós fomos acompanhar o curso para mostrar para você os detalhes. É um curso de formação profissional, né, que tem por objetivo capacitar a mão de obra rural que lida, né, que manuseia com agrotóxico. Dentro dessa manipulação envolve várias etapas. Não é só quem aplica veneno, né, quem aplica o agrotóxico, e sim dentro das etapas do manuseio, que vão desde o armazenamento desse produto, passando pelo transporte, pelo preparo, aplicação, descarte das embalagens, né? E a descontaminação aí dos equipamentos de aplicação e das vestimentas e EPIs. Olha, o tempo previsto é de 24 horas, divididas em 8 horas diárias, né, dentro do horário normal de trabalho deles. Nessa turma nós temos aí 15 pessoas, que é o limite máximo, né, de alunos, podendo ser um mínimo aí de 10 alunos. Olha, eles vêm com uma sede de aprender, porque todos, né, de uma maneira geral, carecem, né, muito dessas informações, então eles vêm ávidos para aprender. Então a interação, o interesse, né, a participação é excelente. Nós acreditamos que para cada atividade que um sujeito que trabalha no meio rural vá desempenhar, existem riscos. Ainda mais quando envolve uma substância que é considerada tóxica, que é, no caso, aí, o agrotóxico, né? Ou o defensivo agrícola, o produto fitossanitário, ou mesmo o termo mais comum, usualmente, aí, que eles dizem que é o veneno. Então, se toda atividade existe risco, né? Por exemplo, no armazenamento, o sujeito, ao pegar uma caixa de veneno, um balde de veneno, né, ele já está exposto diretamente a isso, porque pode haver queda, ele pode cair, né, o frasco pode se romper e provocar aí um respingo, né, e atingi-lo. No transporte, né, a mesma coisa. O sujeito está transportando esse produto
do depósito até o local onde vai ser feito aí a pulverização. Então também existe o risco aí desse produto, né, cair, o veículo pode furar um pneu, pode capotar, tombar, enfim. E esse produto esparrama pela natureza e vai contaminar aí as águas principalmente, ou o subsolo. Né? No momento do preparo desse veneno, né, a gente entende também que o risco maior está nesse momento. Por quê? O produto, quando aberto, ele se encontra ali no frasco, na embalagem, na sua máxima concentração. Então deve-se haver ali alguns cuidados, né, de manuseio, de tal maneira que ele não se envolva com o produto, porque pode até ser fatal. Na aplicação, o produto já se encontra diluído, né, em água. Quando se trata de pulverização, nós temos que diluir esses agrotóxicos. Então, uma vez diluído, entende-se, né, que há uma diminuição aí do risco, mas, né, ele não pode facilitar, tá certo? Depois vem as etapas a gente fala de descontaminação aí dos equipamentos, que seriam os pulverizadores, e a descontaminação de toda a vestimenta, né, e equipamentos de uso pessoal, que vão desde botas, passando por calça, jaleco, touca, luvas, né, respiradores, né, viseiras, né, ou óculos, tá? Então todos esses equipamentos, durante aquela jornada, se contaminam. Então no final dessa jornada, necessariamente eles têm que ser higienizados. E o descarte da embalagem, né, obedece já uma legislação bastante recente, né, de 2000, tá? Onde cabe ao produtor aí a responsabilidade em estar fazendo as operações adequadas, que seria a lavagem, né, a inutilização dessas embalagens para que elas não sejam reutilizadas e a devolução aí nos locais apropriados, que nós chamamos de centrais de recebimento. Eu tenho 12 anos de trabalho junto aí com o Senar e o Ciram, né? Mas na minha vida prática eu tenho 32, né? Então veja bem, nós temos uma lei, né, chamada Lei do Agrotóxico, que é de 1989, onde ela estabelece aí as regras, né, para todas essas operações, vamos dizer, de transporte, armazenamento, aplicação, descarte, enfim, né? O que eu percebi nesse tempo todo é que há um esforço muito grande por parte aí da própria indústria produtora do agrotóxico, tá, em atender todas as reivindicações que a lei impõe. Então nós temos rótulos muito bem elaborados, temos bulas excelentemente elaboradas, né? E os profissionais aí que também se incluem nessa legislação, né? E que são também responsáveis por recomendar e orientar. Agora, por parte do produtor rural, né, eu não tenho essa mesma visão otimista. E aí que eu até faço um apelo para que todos os produtores rurais, nós temos aí milhares de produtores rurais só na nossa região aqui, né? Os cursos que são realizados, em grande parte, são feitos para as agroindústrias, né? Então, as usinas, sim, têm procurado, né, e treinado e capacitado seus funcionários, tá? Agora, no meio rural, de um modo geral, né, o público produtor rural, esse é escasso. Então, eu acho que todos deveriam, né, buscar esse conhecimento através do Ciram, né, e o Senar dá todo o suporte e o treinamento. O curso ele é fantástico, né? Ele é fantástico porque ele atende todas as necessidades, tá? E o pessoal sai daqui capacitados, né? Agora, conscientes ou não, é uma responsabilidade que é deles. Eu que vou utilizar os agrotóxicos e eu que quero saber, entender melhor para não estar prejudicando a saúde, por causa da minha saúde, né? Então eu quero fazer uma coisa bem feita e que não faça mal, né, também. Já vazou o veneno, eu quero saber se faz mal,
Então eu quero ficar inteirada para saber o mal que me faz, que ontem mesmo já perguntei e eu quero saber se faz mal ou não para minha saúde. Ah, tá ótimo, tô aprendendo bastante porque eu não estava ligando para me cuidar. Não estava usando uniforme, nada para respirar, né? Então agora eu sei que eu vou ter que me cuidar melhor da minha saúde. Para a natureza também faz muito mal também, para a natureza. A gente tem que saber a diferença que tem, né? Se é bom, se é ruim. Agora tem que aplicar certinho os venenos e os uniformes, as roupas que estão pedindo. Eu tenho propriedade aqui, são de 12 hectares, eu planto, maior força minha é o milho e pastagem, uso agrotóxico. Uso às vezes luva, quando lembra, quando não lembra não usa. E agora, mediante esse curso que a gente está fazendo aqui, a gente está se preparando melhor para se precaver de acidentes, de intoxicação, entendeu? Que é prejudicial a mim mesmo, entendeu? Que a gente às vezes usa luva, não usa máscara. Usa luva, não usa bota. Então o uniforme tem que ser completo, né? Para prevenção total. Ah, vai mudar tudo. Vai mudar tudo. Vai ficar 100% correto o uso da aplicação dos agrotóxicos. Todos ganham. Eu ganho, a natureza ganha, o consumidor dos nossos produtos ganha, que é o que a gente produz, vai colher o milho verde para mandar para a cidade, o consumidor vai estar usando esse produto que a gente aplicou agrotóxico, né? Então você tem que estar se prevendo pensando nos outros também. E com o curso de aplicação manual de defensivos agrícolas, a gente encerra o programa de hoje. Daqui a 2 semanas, o Agronegócio Ciram volta com temas inéditos para que você possa acompanhar tudo o que acontece no agronegócio. Até mais!